E aí pessoal, beleza? Então, nessa aula de hoje a gente vai ver um pouquinho do assunto, tá? Na live de quinta também a gente vai terminar o assunto que falta, tá? Na segunda, na terça e na quinta a gente vai ter live para tirar todas as dúvidas de vocês, certo? O tempo aí tá corrido, achei pouco tempo para trabalhar com vocês as coisas, né? Vocês já fizeram uma prova aí agora, né? Essa semana. E agora já vão fazer outra prova 10 dias depois. É um pouco complicado, eu entendo a parte de vocês, tá? Tentar ajudar vocês aí no máximo que eu puder, beleza? A gente viu isso aqui na aula passada, né? As relações entre os coeficientes das raízes aí, né? Que a gente viu que a gente podia encontrar as raízes dessa equação, encontrar a equação do segundo grau a partir das raízes, né? Eu falei que isso aqui quem usa geralmente é os professores para montar as equações para vocês fazerem lá na provinha de vocês. Então a gente vai ver aqui outro método de fatorar. O livro ele aborda a demonstração, que é pesada, cheia de letras, cheia de números, cheia de coisa. Aí aqui eu estou resolvendo simplificar as coisas para vocês. Já vou jogar o resultado de toda aquela demonstração aqui, que é o que vocês realmente vão usar, né? Vocês não vão demonstrar nada lá na prova, tá? Então, ó, outro método de fatorar, seja ax ao quadrado, né, mais bx mais c, uma equação de segundo grau, tá? Igual a zero. Se está igual a zero é porque eu quero descobrir as raízes dela, tá? Com a diferente de zero, a tem que ser diferente de zero para ela realmente ser uma equação de segundo grau, né? Porque se a for zero, eu vou ter só bx mais c. Bx mais c é uma equação do primeiro grau, tá bom? Então, as raízes x1 e x2, na forma fatorada, vai ficar o seguinte. Então, vai ficar aqui a multiplica por x menos x1 multiplica x menos x2, tá? X menos x2 igual a zero, tá? A slide aqui saiu um pouquinho errado aqui. Tive que fazer uns ajustes pesados aqui. Eu esqueci desse 1 aqui, tá? Então vai ficar dessa forma aqui. Vamos ver aqui um exemplo, tá? Então a equação 3 que multiplica x menos 1 que multiplica x menos 5 é a forma fatorada de 3x ao quadrado menos 18x mais 15, tá? Aqui você resolve fazendo o seguinte. Primeiro você faz a distributividade. Se você fizer a distributividade aqui, ó, x multiplica x, x multiplica menos 5, menos 1 multiplica x, menos 1 vai multiplicar menos 5. Se você fizer essa distributividade aqui, você encontra essa equação de segundo grau, tá? É o seguinte. Aqui, tá? É mostrando aqui essa distributividade e tudo mais. Beleza? E a continha que chega lá naquela. Então a equação x menos 2 que multiplica x menos 3 é a forma fatorada de x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Aqui ele vai mostrar também a mesma coisa. Mas aqui o que é importante vocês saberem, tá? Por exemplo, vamos voltar aqui. Deixa eu limpar aqui. Certo. Por exemplo, onde é que vocês vão usar isso aqui e em que isso aqui ajuda vocês em alguma coisa, tá? Por exemplo, se você tem uma equação de segundo grau, assim dessa forma, tá? Uma equação de segundo grau assim, ó, x ao quadrado, um trinômio perfeito menos 2x mais 1, tá? Então a gente sabe que isso aqui é quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo, né? Então aqui a gente pode ver que isso aqui vai ficar x menos 1 ao quadrado, tá? X menos 1 ao quadrado é a mesma coisa de x menos 1 que multiplica x menos 1, né? Que é o menos x menos 1. Então vocês veem que, como as raízes são x1 e x2,
E aqui eu tenho esse menos aqui, ó, tá vendo? Vendo aqui? É o da fórmula, certo? Então, a minha raiz dessa equação aqui, sem fazer conta nenhuma, sem usar Bhaskara, sem usar nada, vai ser quem? A raiz dessa equação aqui vai ser o oposto desse menos 1 e desse menos 1 que está aqui. Tá? Quem é o oposto de menos 1? Quem é o simétrico de menos 1? É o 1. Então basta você ver que o seguinte, se aqui tem um menos, tá? Aqui dentro desse parênteses aqui é um menos, então a raiz vai ser positiva. Como esse aqui é menos 1, né? Esse primeiro aqui é menos 1 e esse segundo aqui é menos 1, então as duas raízes são 1, né? Como as duas raízes são 1, elas são iguais, então só tem uma raiz, é 1. Tá? Deixa eu colocar outro exemplo aqui para vocês entenderem de novo. Por exemplo aqui, se olhar para cá, olhando para cá a gente sabe quais são as raízes dessa equação. A primeira raiz dessa equação é quem? Vai ser, ó, aqui está o menos, né? Menos da fórmula. Então a primeira raiz é 1. Essa aqui é x1. Então esse aqui está negativo, esse 5 aqui. Menos 5. Então a raiz dessa equação é só o 5. E aqui é x2. Então eu encontrei a equação, tá? De uma forma sem usar Bhaskara, sem ir muito longe, tá certo? Ó, aqui eu ia ter que usar Bhaskara, né? Por exemplo, nessa próxima aqui, ó, na equação x menos 2 que multiplica x menos 3. Quem é a primeira raiz? x1 tá aqui, ó, já é 2. Quem é x2? x2 é 3. x2, 4, 3, x1 é igual a 2. Tá certo? Então aqui é um método bem legal da gente fazer. Depois eu vou mostrar para vocês quando a gente for fazer as questões de situações problemas, vocês vão ver que se a gente aprender dessa forma aqui e essas ferramentas do capítulo 2, a gente responde bem mais fácil aquelas questões lá que eu disse que era complicado do capítulo 1, tá? Então, ó, primeiro a gente agora vai discutir as raízes de uma equação de segundo grau. Isso aqui é uma coisa bem simples, tá? Então, ó, tendo uma equação de segundo grau da forma x ao quadrado mais bx mais c, tá? E a fórmula de Bhaskara, né, que é a conhecida, dessa forma aí, nós temos o seguinte, tá? Se o delta é maior do que zero, ou seja, se delta é positivo, lembrando que delta é quem? É b ao quadrado menos 4ac. O menos é da fórmula, né? Então se A for negativo ou C for negativo, vai ter um joguinho de sinal aí, tá? Lembra que tem um joguinho de sinal aqui no meio. Então se esse delta, tá? Que é b ao quadrado menos 4ac der positivo, quer dizer, der positivo, né? Então nós vamos ter x1 e x2, ou seja, duas raízes. Então, delta positivo, duas raízes, tá bom? Se delta d igual a zero, né? Se delta d igual a zero, nós temos uma raiz. Nós temos somente uma raiz, porque ela vai dar raiz igual, tá? Deixa eu ver um exemplo legal. O exemplo legal de fazer é aquele que eu mostrei agora há pouco. Por exemplo, x ao quadrado menos 2x. Então pode ser, deixa eu colocar diferente. Mais 2x mais 1. Isso aqui. Então, colocando Bhaskara aqui, tá? Vai ficar o seguinte. Vai ficar delta. Primeiro eu quero olhar só o delta para ver quantas raízes tem, tá, galera? Delta vai ficar b ao quadrado menos 4ac. Vamos substituir aqui. Delta vai ser igual a... Ó, quem é b?
B é quem acompanha x, então é o 2. Vai ficar 2 ao quadrado. Menos 4 e multiplica. O A é quem acompanha x ao quadrado. Aí a gente está vendo como não tem acompanhante, fica subentendido que nós temos o 1 aqui. Tá bom? Então vou colocar 1. E o C é o termo independente, né? Que é... Deixa eu colocar um igual a zero aqui, tá? Só por questão de detalhe. Então o C é 1, tá? É o termo independente. Então vai ficar assim. Então o delta aqui vai dar igual ao que? 4 menos 4, né? 2 ao quadrado, 4, menos 4 vezes 1 vezes 1, dá 4. Então fica 4 vezes 4. E isso aqui dá igual ao que? Que delta é igual a 0. Então se delta é igual a 0, só tem uma raiz, né? E se só tem uma raiz, a gente consegue descobrir essa raiz usando essa formulazinha. Menos b sobre 2a. Então vamos ver quem é a raiz aqui dessa equação, tá? Ó, vamos lá, ó. x1 é igual a x2 é igual a, ó, menos, tá, da fórmula aqui. Vamos ver quem é a raiz, sem fazer Bhaskara. B, quem é b aqui? 2 sobre 2 vezes a. Então vai ficar 2 vezes 1. Então isso aqui vai ficar igual ao que? x1 é igual a x2 é igual a menos 2 sobre 2, que dá igual a menos 1. Então a raiz dessa equação, né, a única raiz dessa equação vai ser menos 1, dessa equaçãozinha aqui, ó. Tá certo? E se ΔD negativo, ΔD menor que zero, não tem solução nos reais, tá? Vai ter uma solução futuramente aí no ensino médio, que vocês vão ver números irracionais, tá? Ou números complexos, tá? São da forma A mais BI, e aí vocês conseguem responder, tá? Aí dá para responder tranquilo. Então, resumindo, né? Se delta for maior que zero, então existem duas raízes reais e distintas. Então, se delta for igual a zero, então existem duas raízes reais iguais. Só que vocês vão representar só uma vez, né? São duas, mas vocês representam somente uma vez. Tá? Depois, quando a gente estudar gráfico de função de segundo grau, vocês vão ver que quando as raízes, né, existem duas raízes reais iguais, mas vocês vão ver que quando elas são iguais, elas tocam somente um pontozinho lá no eixo X, tá? E se ela for menor do que zero, se delta for menor que zero, não existe raiz real, tá bom? Então a gente vai ver agora a equação biquadrada. A equação biquadrada, galera, é só a gente fazer uma pequena substituiçãozinha nas variáveis, tá? E fazer um ajeitamentozinho no final, é tranquilo de fazer. Tá? Então, dado uma equação biquadrada, tá? Então vamos lá. Na incógnita x é toda sentença aberta que pode ser escrita da forma x elevado a 4 mais bx ao quadrado mais c igual a zero, com a, b e c números reais e a diferente de zero. Tá? Porque se a for igual a zero, você tem uma equaçãozinha de segundo grau incompleta. Certo? Então vamos lá, exemplo, x elevado a 4 menos 8x ao quadrado mais 7, uma equação biquadrada de incógnita x. 4y elevado a 4 mais 12y elevado a 2 menos 1 é uma equação biquadrada na incógnita y. 2m elevado a 4 menos 5m ao quadrado é uma equação biquadrada na incógnita m. N elevado a 4 menos 16 igual a 0 é uma equação biquadrada de incógnita m. Tá? Esses são exemplos aí para mostrar para vocês que não é só o x que pode ser a incógnita de uma equação biquadrada, né? Assim como nas equações de segundo grau. Tá? Então, para resolvermos essa equação da forma ax ao quadrado mais bx ao quadrado mais c igual a zero, devemos aplicar os seguintes critérios. Então, a gente substitui x ao quadrado pela letra t. Então, nós temos que se x ao quadrado é igual a t,
Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. A gente tem o seguinte: x elevado a 4, a gente pode escrever como x ao quadrado. Por que, professor? Porque é o seguinte, lembra? Potência de potência, o que a gente faz? Fica x, multiplica, né, os expoentes, 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4, tá? Então a gente volta para cá. Certo? Foi só um jeito de a gente escrever, tá? Aí aqui, ó, se eu estou dizendo que x ao quadrado é igual a t, na hora que eu substituir x ao quadrado por t, vai ficar o seguinte: t ao quadrado, tá bom? Então tá certo. Então vai ficar assim. Então substituindo esses resultados na equação original, tá certo? Então resolvemos a equação do segundo grau, vai ficar da seguinte forma: como a gente vai substituir x ao quadrado por t, a gente chega em at ao quadrado mais bt mais c. E aqui vocês sabem resolver. Vocês podem usar os métodos que vocês viram, tá? Ou então pode usar Bhaskara direto. Bhaskara é tiro e queda, não tem como errar não, tá? Aí vocês determinam os valores de t. Aí vocês vão pegar e voltar, certo? Então vocês vão fazer o seguinte: vocês vão substituir os valores de t em x ao quadrado e vocês vão obter o conjunto de solução da equação original, tá? Porque, ó, você tinha o seguinte: t tinha x ao quadrado igual a t, certo? Só que a equação original é em função de x. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar o valor de t da raiz que você tinha, já que você quer descobrir x, ó, você vai fazer o seguinte: esse 2 ao quadrado, né? Esse 2 está aqui em cima, está como um expoente, como uma potência, e vai para lá como uma radiciação. Então vem como um radical. Então você vai encontrar a raiz, né? Você vai igualar x ao quadrado, passa o que está a potência para o outro lado como raiz, você descobre quem é esse x aí. Tá? Deixa eu pegar aqui um exemplozinho aqui no livro de vocês para a gente fazer. Deixa eu dar uma olhadinha aqui rápida. Deixa eu achar aqui. Então bora lá. Bora achar aqui. Achei. Deixa eu voltar aqui um pouco, galera, para ter espaço para fazer as contas. Tá, deixa eu ver aqui uma legal. Vamos lá. X elevado a 4 menos 14x ao quadrado menos 32 igual a zero. Isso aqui é página 56, a questão 1, certo? Então você tem isso aqui, né? X elevado a 4 menos 14x ao quadrado menos 32 igual a zero. Então você vai fazer que x ao quadrado é igual a t, certo? Aí você vai substituir, então vai ficar o que? T ao quadrado menos 14t menos 32 igual a zero. Aqui você vai jogar fórmulazinha de Bhaskara, né? Você joga a fórmulazinha de Bhaskara aqui. Tô vendo aqui se eu não escrevi foi errado, mas tá certo. Joga a formulinha de Bhaskara aqui, você vai ficar com... Primeiro eu vou fazer aqui o seguinte. Vou colocar aqui primeiro delta, tá? Quem é delta? Pra gente treinar também aquilo lá para ver se tem duas raízes, se tem uma, tá? Então delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4ac. Então delta vai ficar igual a... Quem é b? b é
menos 14, né? Então vai ficar menos 14 ao quadrado menos 4 que multiplica 1 multiplica menos 32. Vocês estão vendo lá que o 32 está negativo, né? Menos 32, estou colocando aqui. Então delta vai ficar igual menos 14 ao quadrado, deixa eu ver quanto é que fica. Aí já bota aqui direto, então não vou nem olhar. Menos 14 ao quadrado vai ficar 196. Ó, sinais, né? Jogo de sinal aqui. Menos, com esse menos de cá vai ficar mais. Mais 4 vezes 32. Deixa eu fazer a conta aqui. 32 vezes 4. Dá 128, né? Deixa eu ver. 8, 12. 128. 196 mais 128 vai ficar 4. Leva 1. 3, 2. 324. Então delta deu positivo, né? Deu 324, certinho. Então ele tem duas raízes reais, tá? Nós temos duas raízes reais. Então vamos ver quem são essas raízes aqui, galera. Quem são essas raízes? Então vai ficar, ó, a segunda parte, né? X é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então x vai ficar igual a... Quem é menos b? Ó? Quem é b? B é menos 14, que é o que está aqui. Então vai ficar menos com menos, né? Menos 14 vai ficar positivo, né? O menos da fórmula com menos que está aqui vai ficar 14. 14 mais ou menos raiz de 324 dividido por 2 vezes a. O a aqui é 1, tá? Então vai ficar 20. Vai ficar x é igual a 14 mais ou menos, que é a fração, 324 dividido por... raiz de 324 vai dar... Termina em 4, o único que pode ser é... 4, 18, né? E os únicos números ao quadrado que tem final 4, né? É 2, que é 4, e 64, que é 8. Então aqui vai ficar 18. O 12 é 144, né, galera? Certo? 18. Então 18. Dividido por 2. Aí eu vou ter que... Quem vai ser x1? Vai ser igual a 14 mais 18 dividido por 2. 14 mais 18 vai dar 32. 32 dividido por 2, 16. E aqui o de baixo vai ficar que x2 vai ser igual a... E não, né? Posso trocar aqui é t, não estou fazendo tudo função de t. Mas vocês vão entender aqui. Vai ficar 14 menos 18. Então 14 menos 18, né, sobre 2. 14 menos 18 vai dar menos 4. Menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Então as raízes dessa equação t aqui, ó. Isso aqui são as raízes da equação t, tá? Dessa equaçãozinha aqui, beleza? São quem? São 16 e menos 2, certo? Então beleza, deixa eu avançar aqui para me poder deixar aqui. Vocês considerem isso aqui por enquanto, tá? Eu já mostrei para vocês.
Então a gente vai fazer o seguinte. Eu tinha o que, né? Eu tinha que x ao quadrado era igual a t, não é? Só que quem é a primeira solução que eu encontrei lá para t? A primeira solução é que t tem que ser 16. Então ficou que x ao quadrado é igual a 16, que é a primeira solução que eu encontrei aqui, né, galera? Ó, a primeira raiz. Então vou pegar e passar para o outro lado essa potência, vou passar como raiz. Então x vai ficar igual a raiz de 16. Então x vai ser igual a mais ou menos 4. Certo? Então tive duas raízes aqui, 4 e menos 4, para esse valor de x. Bom, na equação biquadrada, tá? Agora eu vou ver usando a outra solução de t. Então, ó, eu tenho que x ao quadrado é igual a t, né? Então vou ter que x ao quadrado vai ser igual a menos 2. Foi o resultado que nós obtivemos aqui, né? Para a segunda raiz de t. Tá? Então substituindo aqui, vai ficar que x é igual a raiz de menos 2. E isso aqui não existe, tá? Não existe para os reais. Por quê? Porque não existe raiz de número, raiz quadrada, né, de um número negativo. A gente já viu isso lá no capítulo de radiciação, tá? Capítulo, se eu não me engano, foi o capítulo 3, né? Capítulo 3. Então é isso, galera. É assim que a gente vê, tá? Numa raiz biquadrada, na equação biquadrada, a gente vai encontrar 4 raízes, tá? É porque aqui, nesse caso aqui, como esse menos 2 deu negativo, não achou raiz para eles, tá? Caso tivesse dado positivo, eu ia ter 4 raízes, né? Então o conjunto de solução aqui dessa equação biquadrada é igual a menos 4 e 4, certo? Caso eu tivesse mais as duas raízes daqui, né, que aqui deu negativo, você adicionaria. Uma equação biquadrada tem 4 raízes, geralmente, né? Até 4 raízes. Então vamos lá. Equação irracional. É bem parecida com a equação biquadrada, galera. Tá? Então vamos lá. Equação irracional é qualquer equação que possui incógnita em um radicando. Para resolver essa equação irracional, a gente segue os passos. Isolamos os radicais, elevamos ambos os membros da igualdade ao índice do radical isolado e simplificamos ao máximo a sentença obtida. Então o que vocês vão precisar? Vocês vão isolar o radical, então vocês vão deixar o radical na esquerda e joga tudo para a direita, tá? A primeira parte é essa. Então vocês vão levar os dois membros ao quadrado. Para levar dois membros ao quadrado, no outro lado provavelmente vai ter dois membros, vocês vão ter que saber aplicar ou a distributividade, tá? Ou então saber aquele que eu passei para vocês, né, como material de apoio, né? Produto da soma, o produto da diferença, tá? Vocês vão precisar disso aí para fazer isso, tá? Então, e a gente simplifica, ou seja, a gente vai somar e subtrair termos semelhantes. Então, se ainda houver um radical, você repete de novo os procedimentos 1 e 2. Aí você vai fazer o que? Se ainda teve um radical, você joga o radical para a esquerda, o resto todinho para a direita e eleva a potência certinha desse radical. Dá trabalho, ó, galera, dá trabalho de verdade. Aí você substitui os valores obtidos para a incógnita na equação original para certificar que esses valores são convenientes. Tá? Deixa eu fazer um exemplozinho aqui para a gente encerrar. Deixa eu pegar aqui o livro de vocês, caçar um exemplozinho aqui. Pronto. Vou pegar a primeira questão, ó, página 60, questão 1. Pessoal, só pega só a questão 1, é mais fácil, mais fácil, que é para ser mais rápido, para o vídeo não ficar tão cansativo.
Então vamos lá, ó. Deixa eu pegar aqui. A equação é a seguinte, ó. Raiz x mais 3, que dá muita conta, galera, igual a x menos 3. Ó, o primeiro passo eu não preciso fazer, né? Porque o que está no radical já está na esquerda, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu pulo o passo 1, já vou logo para o passo 2. Então, eu vou colocar esses dois membros aqui, ó, tanto esse lado ao quadrado, quanto esse lado aqui ao quadrado, certo? Então, aqui, ó, corta a raiz com quadrado, né? Porque isso aqui são estritamente positivos, certo? Estritamente positivos, porque não tem raiz quadrada de número negativo. E aqui, ó, vai ser positivo porque x menos 3 está ao quadrado, tá? O resultado disso aqui. Por isso que não fica aquele mais ou menos. Não tem uma indecisão sobre x ser positivo ou negativo. Por isso que vai ser só o valor positivo, entendeu? Então aqui vai ficar, ó, x mais 3 vai ser igual, ó. Aí você se liga lá, quadrado da diferença de cabeça, x ao quadrado menos 6x mais 9. Joga direto, beleza? Aí você pega x menos 3, x mais 3, joga pro outro lado, tá certo? Para aqui ficar igual a zero, ó. Então você tem que 0 é igual. Porque eu sou preguiçoso, galera. Eu não quero passar o x ao quadrado menos 6x mais 9 pro outro lado, não. Aqui vai ficar igual a 0, né? Que eu passei o x pro outro lado e o 3. Aí vai ficar x ao quadrado menos 6x, que já estava aqui. Ó, x está positivo, vem para cá negativo. 3 está positivo, vai para lá negativo. Então vai ficar, ó, mais 9 que estava aqui, menos esse 3, tá positivo, passa para cá negativo. Então vou ter que 0, né, é igual a x ao quadrado menos 7x mais 6, certo? Aqui, galera, não quero usar Bhaskara, tá? Não vou usar Bhaskara, não. Vou fazer o seguinte. Dá pra fazer uma coisa, pera. Deixa eu testar aqui, deixa eu pensar um jeito de fazer. Menos 7. Não. Aqui você pode fazer usando Bhaskara. Deixa eu ver se tem outro jeito de fazer. Ah, tem. Dá pra fazer por soma e produto, galera. Ou usa Bhaskara ou soma e produto mesmo. Soma e produto, você tem aquele negócio aqui assim, né? É x ao quadrado menos s de x mais p igual a 0, né? P igual a 0. É isso. Aí você vai pegar e você tem que a soma das raízes tem que ser igual a menos 7. Ou a soma das raízes tem que ser igual a 7, na verdade. E a multiplicação das raízes tem que ser igual a 6. Aí você pensa assim, ó, que número eu somo para dar 7, né? 6 mais 1 dá igual a 7. É isso? É isso. E 6 vezes 1 dá 6. Então, 6 e 1 são raízes. São as raízes. Então, raiva quando não ficar esse tracinho aqui. Aí com isso, galera, a gente termina essa parte aí do conteúdo. Acho que o vídeo já ficou gigantesco. Acho que já foi uma meia hora aqui ou mais.
Me desculpem, mas essa aqui é a única forma que eu tô vendo de explicar esse assunto de uma forma que vocês possam entender, tá? E o conteúdo é muito extenso para pouco tempo, galera. De verdade mesmo. Eu fiquei até. Antes eu tava até. Pensei foi muito como é que eu ia fazer isso de uma forma rápida, mas não tem como não. É muita coisa.